Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vindo também para a nossa partilha de hoje. Estou lendo a palavra de Deus e partilhando com você. A palavra de Deus ela deve ser partilhada porque você ouve a palavra de Deus, você entende de uma forma dentro da sua realidade. Eu entendo de uma forma dentro da minha realidade. Ela nos atinge e ela nos ensina. Ela nos conduz, né? Hoje eu vi aqui um texto que é do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 29. Eu vou ler, depois a gente comenta aí, fica umas 2, 3 horas, não é? Pode ser umas 2, 3 horas mais ou menos. Vamos ver a que podemos reduzir então. Então, Jesus fala assim, é um discurso, né? O tema é esse, conclusão do discurso de Jesus Cristo, né? Que nos diz assim, ele falou isso, aliás, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato. Insensato é louco mesmo, né? Um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. E ela caiu, e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, Jesus ensinava como quem tinha autoridade e não como seus escribas. Então, essa palavra é bem compreensível para nós porque ela é prática, né? A comparação que ele faz aqui. E a palavra de Deus, ela tem assim uma facilidade enorme para a gente entender o que Jesus quis nos dizer. É muito simples. Ora, ele constrói, aliás, ele compara a construção de um edifício, de uma casa, com a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus que é um material indispensável na nossa vida. A palavra de Deus é o nosso alicerce, é a nossa base, e quando nós não colocamos em prática, a gente é como essa pessoa que construiu na areia, né? Quem é que é o louco de construir em cima de areia, né? Quando a gente vai construir uma casa, a gente vai usar material forte, né? Concreto, ferro, areia, para essa ficar sólida e ter sustentação, ter segurança. E ele compara a nossa vida.
aquele que constrói na areia, na rocha, a casa não vai cair, porque está edificada na rocha. O alicerce é bom. É como o nosso ensinamento, é como a nossa estrutura da nossa vida. Então nós precisamos ter esse cuidado, né, de edificar a nossa vida a cada dia. Estamos sempre construindo, sempre edificando. A construção, essa construção não termina. Não termina porque nós nunca dizemos assim, estou pronto para a vida, a minha vida está edificada, totalmente edificada. Não. Sempre a gente precisa estar atento, não é? Porque cada dia é um ensinamento. Cada dia vem um ensinamento para a nossa vida. Cada dia é algo diferente da nossa vida. Então a nossa vida é como um edifício, né? É como uma construção que está ou forte porque foi edificada na areia, ou ela não vai aguentar quando ela for construída. Aliás, ou ela está forte quando ela foi construída na base sólida, ou ela não vai aguentar quando é construída na areia. E ele diz assim, vieram os ventos, sopraram contra aquela casa e ela não caiu, porque estava edificada na rocha. E eu fico perguntando a você, não sei qual é o seu estado de vida, se você é casado, solteiro, mas é um cuidado que nós devemos ter. Porque as tempestades vão vir mesmo, né? Seja qual for o estado de vida que você viva, as tempestades da vida vêm mesmo. As dificuldades, as provocações, enfim. Na vida não é tudo muito fácil. Tem os momentos de calmaria, tem os momentos de dificuldade, tem aqueles momentos onde você corre risco na sua vida, né? Então é aí que vale a pena a gente dizer assim, na minha casa, a minha vida está sendo edificada de acordo com a palavra de Deus, com o ensinamento de Deus. Porque às vezes vem tanta tempestade na nossa vida, tanta dificuldade, se você não estiver bem preparado, você não vai suportar. Tanta gente que já foi arrastado pelas águas da vida, né? Tanta gente que já passou por dificuldades e às vezes por não ter um preparo, por não ter uma base sólida, bem edificada, bem forte, não aguenta e vai. A gente olha o mundo hoje, a gente vê como está, não é? É só você analisar, peraí, vamos ver, não precisa muita coisa. Senta lá em frente da TV ou do seu celular e vê um pouco das notícias de hoje. Vê um pouco o que é que está acontecendo. Se você olhar, você diz assim, mas escuta, está tudo virado do avesso ou eu estou me enxergando mal? Como é que está isso, né? Porque tem muitas situações onde as pessoas não estão levando nada a sério, né? As pessoas estão sempre prontas para julgar, condenar, dar a sentença, manda prender. E de momento a casa está caindo, né? De momento a casa está caindo porque aí diz assim, nossa, aquele que julgou, aquele que condenou, achando que ele está livre e ele está com a sua base muito sólida, de momento está desmoronando. Aí você diz, que é isso? Por isso que também Deus nos chama a atenção na sua palavra,
Cuidado para não julgar, cuidado para não condenar. Cuidado, segura um pouco, porque de momento a nossa casa não está tão bem construída, então nós não somos autorizados por Deus para pegar a palavra dele e ficar criticando os outros, ou jogando para os outros. Não é a partir de cada um de nós mesmos. Eu preciso ter cuidado, eu preciso, tu precisa, ele precisa. E nós todos precisamos, né, da orientação da palavra de Deus. Porque ele no final do discurso aqui, ele falava, com efeito, veja bem, com efeito, ele dê mais um pouquinho para frente. Quando Jesus terminou o discurso, vê o que foi. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Jesus ensina com autoridade. Quem são esses escribas? Doutores da lei. E para eles era muito fácil interpretar, né? É como você vê, interpretar a palavra de Deus, falar assim simplesmente teoricamente. Às vezes para quem estudou muito é muito fácil, né? É muito fácil, porque o escriba ele interpreta a lei, fala o que é a lei. E Jesus já fala dizendo assim, você tem que pôr em prática a lei. Então Jesus parte para a prática, né? Jesus parte para a prática, e não para ensinar teorias. Dizer, olha, você está precisando, se alguém quiser fazer uma caridade a mim, fala, olha, você está precisando mudar esse jeito de ser, fazer diferente, ser assim, fazer alguma coisa que você possa sentir mais firmeza. Agora, se eu começar a dizer, olha, a lei é isso, a lei é não sei o quê, a lei era assim, adiantou alguma coisa isso? Não. Jesus diz assim, a mensagem dele vai direta. Olha, se você não construir a sua casa, se você não edificar a sua vida na palavra de Deus, na rocha firme, que é Deus, a sua casa vai cair. Cuidado com o que você está fazendo. Cuidado com o que você está fazendo aí. O que é que você está pensando, né? Tem muitos pregadores que às vezes faz aquela coisa tão morna, tão banho-maria, né? Não, às vezes quando as pessoas são chamadas para ouvir a palavra de Deus, chega lá, qual é o teu problema? Meu problema era esse, eu bebia, eu jogava, eu fumava, eu fazia um monte de coisas aí que não está muito bem aconselhável fazer, e a minha vida desmoronou. Entrei no vício, perdi emprego, perdi família. Aí a pessoa diz, você precisa ir na igreja porque você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa reedificar a sua vida. Aí a pessoa vê aquela mensagem, aquela palavra. Aí a pessoa é convidada a mudar de vida, mudar a direção da vida. Porque quem é que consegue, quem é que aguenta viver assim nesse balanço, né? Não se firma em nada, vai em qualquer água que cai, em qualquer vendaval está indo. Quer dizer, isso não vai mudar a nossa vida quando a gente diz assim, não, nesse ponto eu quero ser radical. Ou eu mudo ou a minha vida não vai para frente. Ou eu mudo, ou eu vou chegar no momento de passar fome na minha vida, porque nem a comida eu vou conseguir. Ou eu mudo, ou eu vou cair no mundo do mal, né?
Então, não são, é assim, não tem meio termo. Para Deus, não temos meio termo. Ou eu quero mudar a minha vida, porque todo mundo é passivo de erro, né? Fraqueza, erro, irreflexão da vida. Então a gente precisa dizer assim, não, eu vou na igreja porque eu preciso ver que aquela palavra que foi lida lá, que foi pregada lá, eu tenho que pôr em prática. Senão, é a mesma coisa que você fazer uma compra, aí você chegou em casa com a sua compra, você comprou um monte de coisa gostosa, chegou em casa, guardou lá, e nunca mais você foi olhar ou trazer para se alimentar. É mais ou menos, bom, o meu modo simples de entender é isso. Quer dizer, eu tenho a oportunidade de ouvir, mas eu escuto e no mínimo eu falo assim, hoje a pregação foi bonita, né? É bonita, mas é bom quando a gente... não adianta ver uma comida bonita e você dizer assim, eu estou só vendo, mas eu não vou me alimentar. Então não foi para mim a comida. Não adiantou muito eu ver lá o prato bonito. Ó, que prato bonito ali, mas não é para mim, né? Eu não quis, eu não vou buscar, não vou procurar. Então, e a palavra de Deus é de graça. Nós não precisamos fazer muita manobra para ouvir a palavra de Deus. Se a gente quiser, tem ela em casa já, né? Então, a gente pegar e dizer assim, não é para mim. A palavra de Deus é para mim, eu vou buscar, colocar em prática, né? O discurso de Jesus é diferente. Ele é prático, ele é objetivo, ele não fica assim, fazendo determinadas comparações, nem palavras bonitas, palavras difíceis, interpretação disso, interpretação daquilo. A Bíblia precisa ser interpretada. Precisa, lógico que precisa ser interpretada também. Mas o mais importante, fala o Mestre Jesus aqui, quando diz, você tem que pôr em prática. Tem que pôr em prática, a palavra de Deus é para pôr em prática, senão não vai resolver muita coisa, né? Então, a palavra de Deus, quando ela é aplicada da forma que é para ser, ela transforma, ela converte, ela faz a gente mudar de direção. Às vezes a gente não sabe qual é a direção, a gente não sabe qual é o caminho. De momento, aquela palavra tocou a gente no momento e a gente sentiu aquela alegria em ver aquela palavra, porque já tocou o nosso coração. Então ela tem de ser cumprida mesmo. Se não puser em prática, não tem assim, o valor fica assim muito sem sentido na nossa vida, porque não colocou em prática, né? Então não resolveu o que nós precisamos. Então é isso que eu queria comentar com você, porque na verdade é uma palavra muito simples para a gente entender, muito simples. Quem já viu edificar na areia? Quem já viu uma casa dessa construída sem alicerce, sem base, tem algum futuro na vida? Ela vai desmoronar no primeiro e vai cair por cima de todo mundo. Então essas são as tempestades que a gente passa na vida. Quem não passou ainda, vendaval, tempestade, e às vezes é quase terremoto na vida, e na hora difícil ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe como agir. Então é isso que a palavra de Deus vai fazer diferença na nossa vida. Ela ensina
ela vai nos ensinar a ter a capacidade, a condição e na hora difícil poder pensar, saber o que vai fazer. Tem gente que resolve da pior forma possível, né? Na hora da dificuldade, na hora do desentendimento, aí apela para o pior. Aí fala, olha como é que tá, olha como é que tá, tá destruindo as pessoas, tá matando gente, isso, aquilo. Por quê? Porque a pessoa não, em lugar de conversar, de se entender, não, vamos partir para o pior, porque não tem condição para ouvir, para pensar, para meditar, para falar, né? Para se entender, conversar. É isso que falta na nossa vida. Então, essa palavra de Deus, com ela eu aprendi hoje que eu preciso estar atento, porque toda construção, mesmo sendo bem feita, precisa de vez em quando a gente estar olhando assim, né? Será que não tem algum lugar onde está ficando meio vulnerável ali? Ali tem um probleminha, vamos arrumar para não cair, né? E é assim os nossos cuidados da nossa vida. É um cuidado constante para nossa casa não desmoronar, porque depois que cai, aí o sofrimento é maior e também o estrago vai ser muito grande. Então é muito simples hoje essa palavra. Eu peço a Deus que nos ajude, nos dê força, que você possa transmitir para alguém, né? Você que conhece a palavra de Deus, passa para alguém. A gente vai espalhando a mensagem para alguém que ainda não conhece. Está cheio de gente que não sabe por que vai na igreja. Vai porque às vezes não tem o que fazer, ou alguém convidou para ir lá, conhecido e tal, mas não tem assim ainda um conhecimento suficiente para dizer, não, eu vou porque eu preciso, né? Eu vou porque eu sou carente de saber cuidar da minha vida. Isso aqui é a receita para a nossa vida, do dia a dia. Não é coisa, é bonito. Olha, a palavra de Deus é sempre bonita. Mas é bonito, é necessário e é um alimento, né? Um alimento para a nossa vida. Ou eu busco, ou eu vou ficar faminto, fraco, sem condição de viver da forma que Deus quer. Então que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.